Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez. Estamos aqui em mais um encontro da nossa casa, da Casa da Pesquisa Operacional. E hoje, a minha intenção hoje é nós conversarmos um pouco sobre a produção científica, né? A produção de artigos. Embora eu produza muito material, muito artigo com os meus alunos, com os pesquisadores do grupo, não é um assunto que eu goste muito de falar ou que eu viva falando, né? Porque é uma abordagem assim, muito teórica e eu gosto mais assim de colocar a mão na massa, de analisar problemas reais, né? Eu não gosto muito de ficar assim discutindo altas teorias, não. Eu gosto mais de pegar um problema real, modelar, né? Mostrar métodos. Então, eu não costumo perder assim, muito tempo falando nas aulas que eu dou no IME, na UF, eu não costumo perder muito tempo com isso. Mas, de um tempo para cá, eu venho sentindo que assim que há uma certa demanda, né? Há uma certa necessidade, principalmente para quem almeja, né, entrar no mestrado, entrar no doutorado. Muitos estudantes têm entrado em contato comigo com interesse em fazer um mestrado, né, em engenharia de produção, em administração, muitos mesmo, né? Acho que só nesse último mês, eu acho que mais de 20 entraram em contato comigo, e eu respondo a todos eles. Seja pelos grupos, né, que nós temos, seja pelo LinkedIn. E aí eu vejo que é uma dificuldade recorrente, porque quase todos eles, ninguém tem publicação, ninguém tem artigo, né? E se você não tiver nenhum... Opa, o professor Daniel aí. Ó o Ian aí. Tudo bem, professor? Como é que tá? Tudo bem, Marcos? Olha aqui o Marcos ali, ó. Oi, Ian, como é que você está? Tudo bem? Olha aqui o Marcos. Diga boa noite, Marcos. Ano que vem eu estou aí para a gente se ver. Então, como eu estava falando, né? Muita gente tem falado comigo e é um fato. Se você não tiver publicação, seja em congressos, seja em periódicos, é um fato. Você não vai conseguir entrar no mestrado, não vai conseguir entrar no doutorado, né? Então, isso requer um planejamento. Você tem que se planejar, ir publicando, né? Ó, o Davi está aí, né? O Davi mesmo tentou fazer lá o mestrado, primeira vez, falou comigo no início do ano, não conseguiu, foi reprovado porque não tinha publicação nenhuma, né? Então, nós começamos a trabalhar juntos e tal, agora já está aí com não sei quantos artigos, fez o processo para a UF e passou, né? O Ranieri. O Ranieri terminou a universidade agora, terminou engenharia de produção, né? Nós estamos pesquisando juntos. No final do ano, ele vai fazer vai participar do processo seletivo para os mestrados. Então, assim, exige planejamento, né? Só que, às vezes, eu vejo que as pessoas ficam perdidas na hora de escrever, na hora de... né? Não sabe como estruturar um artigo, não sabe como estruturar uma... né? O professor Daniel mesmo já falou sobre metodologia aqui, numa outra oportunidade, né? Então, de vez em quando, eu visito esse tema, né? Então, vamos lá. Vou passar, então, algumas informações iniciais aqui sobre as nossas atividades, né? Como já é de costume. Então, aí, para quem não conhece, esse é o nosso site da Casa da Pesquisa Operacional, www.casadapesquisaoperacional.com. Então, lá vocês encontrarão as informações básicas, né, sobre as nossas atividades.
E aí, periodicamente, nós temos aí a semana da pesquisa operacional. Então, tivemos aí a segunda semana, que aí eu faço uma semana temática, uma semana inteira de atividades, em que cada dia nós aprendemos juntos um método diferente, né? Então, já tivemos aí até a sexta, né? Segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta, a última foi a sexta, né? O professor Euclides até estava presente, né? Fez parte aí da sexta semana da PO. Então, assim, dá para ver a quantidade de métodos que nós já trabalhamos juntos, né? E a intenção é exatamente essa, durante um período aí de uma semana, nós fazermos aí tipo uma imersão em vários métodos diferentes, justamente para dar essa visão aí do todo, né? E na semana que vem, no período de 20 a 30, eu vou fazer junto com o Tiago, vai ser a semana da estatística e da pesquisa operacional. Nós vamos juntar, né? Semana da PO com a semana da estatística, então serão as duas comunidades juntas, né? Aí eu conversei com ele, falei, ele me pediu para fazer e tal. Eu falei, não, vamos fazer junto, então a gente já aproveita e já ganha escala, né? Então, de 20 a 30 de setembro, acontecerá aí a semana da estatística e da pesquisa operacional com R, né? E aí, fora a semana da PO, eu marco assim, uns eventos avulsos, né? Uns eventos. Então, fizemos lá a oficina de isomorfismo de grafos, fizemos o workshop do método HP Topsys 2N, fizemos essa de hoje, né? Que nós estamos fazendo, esse webinar. Então, fora essas semanas, né? Eu sempre marco aí uns eventos soltos aí para a gente ir. Eu vou me preparando e, quando está pronto o material, eu solto o evento, né? Essa é a Tiny Tip, né? São dicas rápidas de 4, 5, 6 minutos sobre determinados temas, né? Que eu estou me planejando para... já fiz uma relação de todas que eu quero fazer, né? E aí eu vou, periodicamente, aí vou procurar toda semana colocar uma nova. E todo esse material das lives, da semana da PO, né? Das oficinas, tudo está lá no nosso canal do YouTube, né? Então, tudo explicadinho lá, passo a passo. Está lá o Davi, explicou, fez um curso lá de melhoria de processo, professor Euclides, professor Daniel, fez lá de metodologia, fez de dashboard, né, usando o Power BI. Então, está tudo lá. Então, tem muita coisa mesmo. São centenas de vídeos aí com conteúdo que dificilmente você vai conseguir encontrar em outro lugar, né? Bem, isso aqui já passou, papapá. Essa é a nossa rede de parceiros, né? Na verdade, já até aumentou, eu vou atualizar. Então, temos aí o professor Daniel, está aí, é o nosso parceiro com o CIMEP. Agora nós já estamos nos preparando para o CIMEP de 2022, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. Então, professor Sileno aí com os seus alunos, professor Euclides, já podem se preparar aí, professor Alessandro, preparar com os seus alunos aí o material para vir participar do CIMEP aqui no Rio de Janeiro, em maio. Opa! Né? Isso é bom. Então, os artigos lá do CIMEP tem SSN, tem DOI. Ótimo. Então, é um lugar bacana. E o professor Daniel é um cara sensacional, está sempre aí com a gente, né? Então, já temos aí um local aí para mandar os trabalhos aí da garotada. E o objetivo do CIMEP é exatamente esse, é exatamente introduzir o aluno de graduação
nesse mundo acadêmico, né? Porque, infelizmente, o aluno de graduação ele tem alguma dificuldade de participar dos grandes eventos, né? Como o Enegep, como o SBPO, porque são eventos caros, né? Então, a última vez que eu fui no Enegep, eu gastei quase mais de R$ 5.000 para apresentar dois artigos, né? Porque foi em Maceió, né? Então, passagem aérea do Rio para Maceió, né? 1.000 e cacetada. Mais hotel uma semana. Cheguei lá, aluguei carro, mais a inscrição, não sei se foi R$ 800, uma coisa assim. Então, você vai somando tudo, não sai por menos de R$ 5.000, né? Então, o aluno de graduação não tem perna para ir num evento desse, né? Então, quer dizer, é uma oportunidade, até porque o CIMEP vai ser híbrido ano que vem, né? Então, o professor Daniel pode me corrigir se eu estiver errado, né? Então, o professor que quiser ir, tiver condições, tiver um apoio da universidade, quiser ir, vai poder vir aqui para o Rio de Janeiro, né? Mas o aluno que quiser apresentar e tal não estará alijado do processo, poderá apresentar de maneira remota. Então, é mais uma oportunidade. Então, por que eu estou martelando em cima do CIMEP, né? Porque essa oportunidade de apresentar os trabalhos no CIMEP vem ao encontro justamente do que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar hoje sobre produção científica, sobre artigos. Ah, tá bom, mas para onde eu vou mandar meu artigo? Tá bom, Marcos explicou, já entendi. Para onde eu vou mandar? Já tem para onde mandar, né? Em novembro, aí, daqui a pouco, o Daniel vai abrir o prazo de submissão. Então, já temos para onde mandar, né? Consegue me ouvir, Marcos? Estou te ouvindo, pode falar. Eu mandei aí para o chat, para o pessoal, ontem nós... Deu uma congelada aí. É melhor desligar o vídeo, professor Daniel. Vê se você desabilitar a câmera. Com a Voito. Nós ontem... Opa, isso. Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, nós conseguimos outro curso gratuito, esse, independentemente de quem participou do CIMEP ou não. Eu até mandei para você, Marcos, para você divulgar com seus alunos. Eu acabei de botar aí no chat, porque como nós temos essa parceria com a Voito, e a Voito disponibilizou para o CIMEP esse curso, eu estou disponibilizando também para vocês da Casa da Pesquisa Operacional. Mandei para Marcos. É um curso que eles acabam de lançar de pensamento crítico. Não é nada, mas é 500 pratas que você economiza. E já é mais uma oportunidade, aí o Ranieri, o pessoal aí que vai fazer o mestrado no final do ano, mais uma oportunidade de ir adensando aí o seu látice. Então, acabou de chegar aí, acabei de mandar para vocês, o professor Marcos também pode divulgar entre os alunos dele, o professor Marcos pertence ao CIMEP, então, quem é da rede de contatos do CIMEP vai ter acesso aos cursos que o CIMEP consegue de maneira gratuita. E lembrar também, Marcos, para o pessoal, que nós também temos o nosse periódico. A revista, A revista CIMEP que a gente vai lançar agora, a segunda, volume 1, edição 2, agora em dezembro, né? Nós já começamos a receber artigos para essa segunda edição. Em dezembro, nós estamos fechando essa segunda edição. Óbvio que você fazer publicação em ENAS de evento é maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda é você ter publicação em periódico. Então, vocês vão ver aí. E teremos um fast track do CIMEP na revista, né? Teremos um fast track do CIMEP na revista, teremos sessões especiais da revista na UFF. Aliás, o CIMEP vai ter sessão especial para a UFF, para o ITA e para o INE. Então, todas essas instituições, e a própria UVA, que vai sediar o evento, elas vão ter sessões especiais só para as pessoas, não é, dessas instituições. Então, assim, nós estamos abertos aí professor, dá para dar nós somos um evento financista, muito pelo contrário, quem nos conhece sabe disso. Professor, eu estou com aqui 3 alunos, 5 alunos, dá para fazer um pacote? Dá para fazer um pacote. Aí nossa ideia não é receber a grana, nossa ideia é fazer o evento rodar. É ter gente. Então, Marcos me conhece há muito tempo, sabe que eu sou exatamente desse jeito aqui que eu estou falando. Então, acessem lá o nosso site,
enfim, a partir de outubro, eu acho. É outubro, Marcos? Ou é novembro? Eu nem lembro mais. Você tinha falado novembro, que abria... Novembro, né? A gente já vai abrir submissão e tudo. Então, tem tempo suficiente. Tem tempo. E o pessoal da engenharia tem uma dificuldade em escrever o artigo, eu nunca entendi o porquê. Eu sempre digo o seguinte, um artigo na engenharia é uma consultoria que você fez. A única coisa que você tem que fazer é colocar aquilo ali no rito acadêmico. Dizer que fulano disse aquilo, Beltrano falou daquele jeito, Cicrano pensou daquela maneira, porque os resultados, que são as partes mais difíceis, você já fez, que é a consultoria. Exatamente. Então, se trata de entender o rito acadêmico. Como o Marcos falou, Davi, no começo do ano, não era ninguém na fila do pão. Eu vou dizer com todas as letras. Na fila do pão, Davi era ninguém. Começou a conversar com o Marcos, comigo, o homem virou uma máquina de produzir. Agora produz 2, 3 artigos a cada 15 dias, aí enviando para a revista internacional, para evento, não sei o quê. Passou em 2 mestrados, mas na fila do pão, lá em janeiro, não era ninguém. Para você ver como quando o cara quer, ele consegue. Isso aí. Eu gosto do professor Daniel, porque ele entra rachando. Eu fico ali, né? Tentando ser politicamente correto. Ele entra de voadora logo. Ei, o pior é que ele está falando a verdade. Já pulou com os 2 pés no peito. Mas os caras me conhecem, pô. Aqui eu posso falar, os caras são meu amigo, pô. Meus amigos, fiquem à vontade aí. Obrigado. Essa foi boa, viu? Então é isso, pô. Bem, perdi até o fio da meada, perdi até o rebolado aqui. A gente pensa que é um evento sério, aí começa com esse negócio. Então, temos aí o nosso grupo no Telegram, né? Que eu vou depois mandar o link. Quem quiser participar do grupo, é o nosso principal meio aí, o nosso canal de comunicação, que eu mando os links, né, das lives, mando informação sobre o curso, sobre o CIMEP, sobre... Né? Então, tudo que eu acho interessante, acho assim, pertinente para o grupo, eu mando lá nesse nosso grupo. Tá? Bem, tá. Não vou falar de PO agora, não. Vamos falar do artigo propriamente dito. Né? Então, vamos voltar lá. Deixa eu abrir aqui, porque a gente vai conversar hoje. Na verdade, não tem nada demais, eu só vou dar algumas dicas que eu acho que vai ajudar aí quem quer seguir essa trilha. Né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Então, está aí a apresentação, né? Então, como cheguei aos 500 artigos, desvendando os segredos da escrita científica. Então, a nossa ideia é passar algumas dicas ao longo aí da experiência que eu acumulei aí ao longo desse processo. Eu estava conversando com o Davi, né? É um processo construtivo de si mesmo, né? A gente está sempre aprendendo. Então, eu estou sempre aprendendo com os pesquisadores do grupo, com o Davi, com o Euclides, com o Daniel, né? Minha metodologia era uma porcaria. Eu aprendi com o Daniel, que deu um upgrade na maneira que eu fazia ali minha metodologia do artigo. Então, é isso, né? A gente vai nesse... eu sempre falo, o objetivo não é escrever 500, você tem que curtir o caminho, não a chegada, né? O foco é o processo, e não né? Então, eu penso assim, né? Em nenhum momento da minha vida eu me planejei, eu quero ter 500 artigos. Não. Vou fazendo, vou aprendendo, vou discutindo, colocando no papel, hora sai bom, hora sai ruim, e é isso. Né? Bem, para quem não me conhece,
a minha área de atuação é em pesquisa operacional, né? Eu fiz o mestrado e doutorado em PO, eu trabalho na Marinha já há 28 anos, fiz o mestrado e doutorado em PO, depois fiz o pós-doutorado lá no ITA, em Ciências e Tecnologias Espaciais, e atualmente eu dou aula no IME, na computação, né? E faço parte da diretoria da SOBRAPO, né? Que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Então, basicamente, essa é a minha atuação aí acadêmica. E aí, vamos lá. Aí, vamos começar a discutir aqui algumas questões primeiro, né? Então, o primeiro slide que eu coloquei, assim, são algumas questões, né? Que muitas vezes o pesquisador, o estudante, não tem muito claro por que ele precisa publicar, né? Então, a primeira questão, ó, que eu coloquei, ó, para quem já está cursando mestrado, doutorado, eu comi ali o M, né? Então, a primeira questão é por que eu preciso publicar? Para quem já está cursando mestrado e doutorado, a publicação é um requisito, né? Se você não publicar em congressos, em periódicos, você nem se forma, você nem pega o seu diploma, né? Você está fazendo o mestrado e doutorado. Então, se o mestrado e doutorado já estão em curso, você não tem para onde correr. Você vai ter que publicar em algum lugar, né? Então, lá na UF, por exemplo, no doutorado, para defender, você tem que ter um artigo indexado na base Scopus com JCR para defender, senão você nem defende lá na Universidade Federal Fluminense. É requisito para a defesa, né? Então, quer dizer, então quem está fazendo mestrado e doutorado não tem para onde correr. E é bastante coerente que seja assim, né? Porque se você está fazendo mestrado e doutorado, você está atuando na área de pesquisa. E pesquisador tem que publicar, né? Pesquisador que não publica não existe, é o que eu coloquei ali, né? Pesquisador que não publica, pesquisa o quê? Né? E tu tem que pesquisar, você chega num resultado e apresenta para a comunidade científica, né? Então, às vezes eu vejo lá, eu sou pesquisador, olho o Lattes do cara, o último artigo é de 2010. Eu falo, pô, a pesquisa dele deve ser muito boa, cara, porque há 11 anos que ele está estudando o problema e nunca publicou mais nada, né? Deve ser uma pesquisa, pô, cura do câncer, né? Deve ser uma coisa assim, um novo foguete da NASA, né? Porque há 11 anos sem publicar nem num congresso, né? Então, a segunda questão é para quem deseja, já dei um spoiler, né? A segunda razão é para quem deseja entrar no mestrado, num doutorado, né? O exemplo aí que nós falamos do Davi, né? Então, para quem deseja entrar, também é um requisito. Você não vai conseguir entrar no mestrado, às vezes, se tiver vagas disponíveis, né? Às vezes você consegue entrar sem ter tanta publicação. Às vezes. Mas no doutorado você não entra de jeito nenhum. Você tem que ter publicação para entrar no doutorado, né? Então, para quem já está dentro, tem que ter, porque é requisito do programa. E para quem quer entrar, tem que ter também, porque senão não entra, né? E o que eu falo para o pessoal que trabalha comigo na Marinha, né, vale também para quem deseja melhorar o seu portfólio. Porque, por exemplo, o professor Daniel estava falando, né? Questão da consultoria e tal. Lá na Marinha, nós trabalhamos meio que numa estrutura de consultoria, né? A unidade chega com um determinado problema, a gente vai lá, modela o problema e propõe uma solução, né? Então, eu sempre falo com os meninos lá do projeto, eu falo, olha, daqui a 20 anos, você pode não estar aqui na Marinha.
eu trabalho com muitos engenheiros, muitos funcionários civis contratados, né? Se hoje você está aqui, amanhã pode não estar. Como é que você prova, como é que você mostra que você participou desses projetos? Ah, eu participei de 5 projetos da Marinha com o Ministério da Defesa. Como é que você prova que você participou ali, se você só tem ali a sua carteira assinada, né? Quer dizer, se aquele problema que você modelou e você propôs uma solução, se aquele problema virou um artigo e foi publicado, né, foi apresentado num congresso, foi publicado num periódico, você tem a prova que você participou daquela consultoria, você participou daquele projeto, né? Então, ó, eu participei de um projeto da Marinha com o Ministério da Defesa, inclusive foi publicado um artigo em 2010, está aqui o artigo, ó, nós publicamos lá não sei aonde, apresentamos lá no CIG, no ITA, apresentamos no SPOLM, né? Então, quer dizer, é uma maneira de você até ter uma comprovação, né, ali dos projetos que você fez parte. Então, eu penso que é uma boa oportunidade, né? Quer falar, cada um fala o que quem tem boca fala o que quer, né? Ah, eu fiz um projeto com o Papa. Ah, eu fui na casa do Obama. Falar, né? Cada um fala o que quer, né? Basta ter boca, né? Mas quando você tem um artigo ali, o artigo realmente, né, é mais uma para referendar ali o que você fez, né? Bem, e aí eu gosto muito dessa abordagem de focar em problemas reais, né? Eu utilizo isso nas minhas turmas, lá no IME, que a gente chama de PBL, né? Que é o Problem Based Learning, que é uma abordagem, uma aprendizagem baseada em problemas. Então, eu apresento um determinado problema e, baseado naqueles métodos que nós estamos aprendendo, cada um vai buscar uma solução para aquele problema, né? Então, como eu estava falando aqui no início, eu não gosto muito, Marcos, né? Não estou falando que não seja bom, que eu não gosto muito de trabalhar com abordagem teórica, né? Que a PO surgiu na Segunda Guerra, que a PO, qual equação é mais bonita, o tempo computacional aumenta. Eu não gosto muito dessas discussões filosóficas. Eu gosto mais de pegar um problema, modelar e propor uma solução. Sei lá, eu acho que o pensamento fica mais objetivo, né? Você identifica um problema, um método para resolver aquele problema e aí propõe uma solução. Acabou, né? Então, eu acho que é uma boa abordagem para quem, né, para quem quer começar. Então, eu peguei até um exemplo, né? Seleção do sistema de telecomunicações para o Corpo de Fuzileiros Navais utilizando o método Propaga. Então, esse foi um artigo que foi aprovado agora no SBPO desse ano, né? E o Felipe vai apresentar. Felipe é meu orientando no IME. Então, é um problema real, né? O Corpo de Fuzileiros precisa de um sistema de telecomunicações, e aí é um problema real, um problema que existe, e aí ele utilizou o método Propaga para chegar em qual é o melhor equipamento, né? E aí tem vários, a revista CIMEP aí que o professor Daniel falou, né? Então, esse aí foi com o professor Simões, seleção de helicópteros para atendimento offshore de um conjunto de plataformas com utilização do método TOPSIS-2ME. Então, esse método, o professor Simões desenvolveu junto com a Marcela, que foi uma
uma orientanda dele de doutorado, que é o método TOPSIS, com 2 normalizações, e ao invés de ele trabalhar com distâncias euclidianas, ele trabalha com distâncias elípticas, né? E é um método que foi publicado, né, artigo com JCR, na base Scopus. E aí o Marcos Vinícius agora usou o método para nesse problema também, que é um problema real. O Marcos Vinícius trabalha com atendimento offshore, e aí ele pegou os dados lá e desenvolveu aí esse estudo. Agora nós passamos até para o inglês e foi aprovado num periódico internacional, né? Já mandamos para na base Scopus também, já está para ser publicado esse artigo aí em inglês, né? Esse foi o do Leandro, não sei se o Leandro... Leandro está aí, né? Foi a aplicação do método das P medianas, que, aliás, vai ser até o assunto aí com o professor Deoclides, né? No próximo POcast da semana que vem, né? Então, opa, o Adilson está querendo entrar aqui. Então, foi a aplicação do método das P medianas para a otimização da localização dos hospitais de campanha na cidade do Rio de Janeiro. Então observem que todos eles, né, têm uma aplicação direta, né, uma aplicação prática. Não tem ninguém filosofando. Quem que é melhor? Método das P medianas, método do centro de gravidade, método, né, método dos momentos, qual é o melhor? Não. Ele identificou um problema, falou, ok, vou usar o método das P medianas para resolver. É isso, né? E é uma característica de todos esses artigos, né? Marcos Vinícius usou o TOPSIS 2NE lá para atendimento de offshore, o outro utilizou o método Propaga para sistema de telecomunicações dos fuzileiros. Então, todos problemas reais e práticos, né? E por aí vai, né? Tem aqui alguns outros trabalhos, ó. O Antônio é lá de Curitiba, né? Está fazendo mestrado lá em Curitiba, acho que na UFPR, se eu não me engano. Na UFPR mesmo. E aí ele utilizou modelagem dinâmica para a escolha de um modelo preditivo de churn por meio dos métodos SAPEVO-M e VICOR, né? Então, ele utilizou 2 métodos diferentes para selecionar um modelo de predição. Esse foi do ano passado também. Esse artigo aí, ele foi publicado na revista, na coleção Meira Matos, que é uma coleção do Exército, né? Eu tive um aluno na minha turma, lá de Engenharia de Transporte, do IME, o Yuri, e aí o Yuri utilizou o método SAPEVO-M na interoperabilidade na região amazônica, né? Na parte logística entre as Forças Armadas. Ficou bem interessante também. Bem, e aí eu já eu quis mostrar esses artigos para vocês perceberem que todos eles são problemas práticos, são problemas reais. Nenhum deles tinha ali uma discussão teórica, uma discussão, né, axiomática, nada disso. Bem, aí vamos começar, então, a algumas dicas, né, que eu considero importantes. Bem, então, primeiro, a primeira dica é o seguinte: o título, né? O título, eu costumo dizer que o título ele é a alma do artigo, né? Então, o título ele é o rótulo do artigo, né? Ele é como se fosse a capa do livro, né? Então, se o título não for um título chamativo, né? Um título que apele para a atenção do leitor, o artigo não se... Porque, assim, se a gente escreve um artigo, a gente quer que as pessoas leiam, né? Não faz sentido você escrever um artigo que ninguém vai ler. Então, se você escreve um material, você deseja que as pessoas
leiam esse material, consultem, referenciem, né? Então, o título é o primeiro ponto, quando a gente entra lá, né, no portal de periódico da CAPES, o título é o primeiro contato que a gente tem, né? Então, o título é o primeiro contato que a gente tem. Então, assim, eu acho que as pessoas são um pouco descuidadas com o título do trabalho. Mas é o que eu estou falando, é um processo, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai escrevendo, né? Aí você fala assim, pô, professor, mas então tá bom, então como é que eu faço um título bacana? Então, o título, para você fazer um título demolidor, né? Um título bacana, eu coloquei aqui, ele deve conter 3 partes principais. Isso eu já falei em outras lives, já falei em outros momentos, né? Então, o título ele tem que ter o seguinte: no título, eu tenho que conseguir identificar o problema, o método que você vai usar, e, assim, ninguém me falou isso, não. Não sei te explicar muito bem como é que eu cheguei a essa... Mas eu tenho visto que é um modelo que tem funcionado bem, que tem, né? Eu mando para a SBPO, mando para o INEGEP, mando para a Periódico Internacional e tem sido aprovado, né? Então, problema, método e um recorte. Aonde que o problema está acontecendo, tá? Problema, método e um recorte. Então, reparem, olha só, esse artigo aqui do Yuri, né? Ele falou assim, interoperabilidade na região amazônica. A aplicação no método SAPEVO-M para selecionar equipamento logístico a ser utilizado pelas Forças Armadas. Então, qual é o problema que o Yuri identificou? Qual é o problema que ele tinha? Ele tinha um problema para selecionar equipamento logístico. É ou não é? Esse aqui é o problema. Né? Ele precisava selecionar um equipamento logístico. Esse é o problema. Né? E aí, qual o método que ele usou? Ele usou a aplicação no método SAPEVO-M. Então, aqui foi o método. Tá? E o recorte, quer dizer, em que contexto que aquilo ali aconteceu? Aconteceu aqui na interoperabilidade na região amazônica. Esse aqui é o recorte. Quer dizer, ele não selecionou equipamento logístico lá na China, nos Estados Unidos. Não foi no sul do Brasil. Não, ele tratou especificamente da interoperabilidade aqui das Forças Armadas, né, também faz parte do recorte, né? Mas ele tratou especificamente da interoperabilidade das Forças Armadas na região amazônica. Esse é o recorte, né? Então, assim, você lê o título, fica claro para você o que o artigo vai tratar. Você tem uma ideia completa, né? Você não tem dúvida do que vai ser tratado no artigo. É ou não é? Né? Quando você lê esse título, você já tem uma ideia do que vem pela frente. Então, assim, essa dica eu acho uma dica interessante para quem tiver aí seus alunos, né? Professor Sileno, professor Euclides, né? Eu vejo que tem funcionado relativamente bem, né? Praticamente todos os artigos que eu coloco, os pesquisadores do nosso grupo, da UF, do IME, praticamente todos eles vocês vão ver mais ou menos dentro dessa estrutura, né? O próprio artigo do Leandro, que eu acabei de mostrar, né? Olha de novo.
a aplicação do método das P-medianas para a otimização da localização dos hospitais de campanha na cidade do Rio de Janeiro e uma possível segunda onda de contágio do Covid-19. Então, qual é o problema aqui? O problema é otimizar a localização dos hospitais de campanha na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, esse aqui é o problema. Leandro queria otimizar a localização dos hospitais. Né? E aí, para isso, ele aplicou qual método? Ele aplicou o método das P-medianas. Ó. Então, aqui está o método. E qual é o contexto? Né? Em que contexto que ele quer fazer essa otimização, em que ele vai aplicar o método das P-medianas? Então, o contexto está aqui, né? Na cidade do Rio de Janeiro, em uma possível segunda onda de contágio do Covid-19. Né? Então, aqui no finalzinho, o Leandro colocou o contexto. Então, aí a ideia fica completa. Todo mundo entendeu ou não? Deu para entender tranquilo? Se você olhar... Sim, beleza. Né, ó, olha lá. Seleção de helicópteros para atendimento offshore de um conjunto de plataformas com utilização no método TOPSIS-2NE. A mesma linha de raciocínio. E que parece até uma receita, né? Eu sempre dou essa aula lá no mestrado, no doutorado, e todo mundo segue, e os artigos seguem sendo aprovados. Né? Então, está aqui. Bem, aí, passada a fase do título, vem o resumo, né? Então, eu peguei o artigo do Leandro para ler, ok, caramba, achei interessante o título do Leandro, né? Aplicação do método das P-medianas para otimização, Caramba, achei interessante esse título do Leandro. Vou pegar o artigo para ler. Eu vou ler o artigo completo? Eu não vou ler o artigo completo, eu vou ler o resumo. Se o resumo for um bom resumo, ele vai me convidar a ler o restante do trabalho. Mas se o resumo estiver mal escrito, provavelmente eu irei abandonar esse artigo no resumo. Né? Isso que eu estou falando vale para o leitor, mas vale também para o avaliador, né? Que o nosso foco é fazer o quê? Um artigo que será aprovado. Né? Essa é a nossa proposta aqui, é dar algumas dicas para vocês para escrever um artigo que tenha chance de ser aprovado. Então, quer dizer, se você escrever um resumo que o revisor não gostar, não achar que o resumo está adequado, provavelmente o seu trabalho será reprovado. Né? Bem, e aí é o que eu estou falando, é o que eu falei para vocês, né? Isso é um processo construtivo. Ó. Essa regra dos 3 P's eu aprendi lá no ITA com a professora Carmen. Eu nunca tinha escutado falar. Eu já tinha feito mestrado, já tinha feito doutorado, né? No pós-doutorado que eu fui aprender lá no ITA. Né? Nunca ninguém tinha me falado. Eu falei, caramba, é isso mesmo. O resumo tem que ter os 3 P's, né? Que é o propósito do artigo, propósito da pesquisa, os procedimentos que você seguiu, que você utilizou, e os resultados, principal findings. É isso aí que tem que ter no resumo. É que, às vezes, você escreve uma dissertação, escreve uma tese, né? Aí você vê aquelas 100 folhas, 120 folhas, páginas, né? Caramba, como é que eu vou resumir isso em 250 palavras, em 500 palavras? E aí você acaba ficando perdido, aí coloca uma parte da introdução que não tem nada a ver, aí fica um resumo sem pé nem cabeça. Cara, não tem o que inventar. Um resumo de sucesso é essa regra dos 3 P's. Né? Então, como eu falei, o que eu levei quase 20 anos para descobrir,
e fui descobrir lá com a Carmen, lá no ITA, eu estou falando aqui de graça para vocês, né? Para todo mundo aprender, né? Eu queria que alguém tivesse me falado isso lá no iniciozinho do meu mestrado, esse negócio do título, a regra dos 3 P's, mas faz parte, né? É o que eu falei, nós temos que focar não no resultado. Eu quero ter tantos artigos. Não é ele. A gente tem que focar no processo de aprendizagem. Está sempre aprendendo. Esse que tem que ser o nosso foco. Então, eu gosto sempre de mostrar a regra e um exemplo, né? Porque o exemplo tangibiliza, né? Cadê aqui? Peraí. Cadê a canetinha aqui? Aqui. Então, então tem aqui o propósito, né? O purpose, propósito, procedure, procedimentos, procedures e principal finds. Principal finds. Né? Quais foram os achados? Aonde você chegou? Isso aqui é o que tem que ter no teu resumo. É o que tem que ter. Né? Então, olha só. Olha esse artigo aqui. Esse artigo aqui, quem escreveu foi o Igor. Está fazendo mestrado lá na UF. Este artigo tem o objetivo, já falou o propósito aqui. Já matou o primeiro P. De selecionar um algoritmo para a tarefa de classificação em machine learning. Ok. Então, ele já entrou de voadora logo no primeiro P. Tá? Depois, procedimentos. Como acabou-se metodológico, utilizou-se o método de apoio multicritério, método de eliminação, Melchior. O experimento realizado considerou como relevante os seguintes critérios: precisão, sensibilidade e tempo de processamento dos algoritmos. Os dados utilizados são referentes à intenção de compra na internet e o objetivo é prever se o cliente irá finalizar ou não determinada compra. Está aqui. Então, esse pedaço aqui foi o quê? Esse pedaço aqui foi o segundo P, né? Foi o procedure. Quais foram os procedimentos que ele utilizou para resolver o problema, né? Aí, no final, o que ele falou? Como resultado, principal finds, o resultado. O algoritmo Gradient Boosting Decision Tree foi selecionado como o mais indicado para a tarefa de classificação em machine learning. É o terceiro P, Principal Finds. Principal Finds. Acabou. Está aí. Quer dizer, o resumo, ele conta a história da sua vida, né? Ele conta de maneira breve, né? Qual é o propósito do trabalho, os procedimentos, qual o método que você utilizou, como é que foi ali a coleta de dados, se teve ali alguma dificuldade, né? E tal, e no final, os seus principais achados. Você conseguiu chegar a algum lugar? Chegou a algum resultado? Então, aí você apresenta ali no resumo. Todo mundo entendeu isso aí ou não? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Eu gosto sempre de falar na regra e mostrar um exemplo, né? Que aí tangibilizou, acabou. Você viu, entendeu, está resolvido, né? Bem, então vamos lá. E aí, assim, isso não está escrito em lugar nenhum. Assim, essa é uma estrutura básica que normalmente eu sigo com os pesquisadores do meu grupo, né? É uma estrutura básica, ela não é rígida. Você pode usar uma estrutura que tenha mais elementos ou que tenha menos. Eu mesmo, às vezes, faço com... Eu até coloquei aqui, né? Discussão dos resultados pode vir dentro do item 5, que é a proposta de solução. Mas não é rígida, mas é uma estrutura que eu sigo mais ou menos em todos os artigos. Vocês entrarem lá no meu ResearchGate,
e pesquisarem, vocês vão ver que, mais ou menos, sempre segue essa linha de raciocínio, né? E tem uma lógica, para mim, pelo menos, tem uma lógica, né? Então, primeiro, você vai introduzir o assunto, tá? A introdução é um aquece, né? É um aquecimento, um warm-up. Então, você vai falar, né, daquele determinado contexto, vai falar de Covid, o artigo do Leandro, ele aplicou o método ASP mediana. Aí vai falar da pandemia. Pô, se ele vai aplicar o método ASP medianas para otimizar hospitais de campanha no combate ao Covid-19, ele não pode começar falando como é que se constrói um prédio, pô, né? Então, na introdução, vai falando do Covid, que é a pandemia, papapá, dificuldade de atendimento, de acesso, né? Então, a introdução é uma introdução, é um esquenta, né? E aí, depois, você apresenta o problema. Nos artigos que eu faço aqui com a garotada, logo depois da introdução, eu apresento o problema, porque o problema é a alma do artigo, né? Qual é a alma do artigo? A alma do artigo é o problema e a proposta de solução, né? Aqui que a gente tem que... O leitor precisa entender qual é o problema que a gente precisa resolver e o leitor precisa entender como é que nós desenvolvemos a nossa proposta de solução. O resto é firula. O resto é para cumprir a liturgia acadêmica, né? Introdução, fundamentação teórica, metodologia. O resto é liturgia acadêmica. Mas é o que o professor Daniel falou, né? Quem faz consultoria é colocar a consultoria dentro da liturgia acadêmica. Então, consultoria é o quê? Você chega na empresa, a empresa te diz um problema, você estrutura o problema e propõe uma solução. Ponto. Né? Então, esse aí é o coração do artigo. Bem, aí você explicou o problema. O terceiro item, né, do artigo é a fundamentação teórica. Então, você precisa resolver um problema e, teoricamente, você não sabe como resolvê-lo. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar na literatura outros casos, né? Se teve alguém que teve o mesmo problema, né? Que passou pela mesma dificuldade, que aplicou determinada metodologia. Então, você vai buscar na literatura, você vai pesquisar trabalhos relacionados àquele problema que você está enfrentando, né? E aí, baseado no que você achou, você vai montar a sua metodologia, né? Ah, beleza, estudei lá, Leandro, né? Estudou lá, tem um método do centro de gravidade, tem um método dos momentos, tem um método das P medianas, tem um método... Ele leu um monte de métodos, formou a fundamentação teórica dele, chegou a uma conclusão. Não, para o meu problema, o melhor é o método das P medianas. E aí, em cima disso, ele vai montar a metodologia dele, né? Eu não vou perder muito tempo falando em metodologia, porque nós temos uma live de quase 2 horas que o professor Daniel ensinou passo a passo a montar uma metodologia, né? Está lá no nosso canal, lá da Casa da Pesquisa Operacional. É só dar uma olhadinha. Eu vou colocar, quando eu for subir esse vídeo, eu vou linkar esse vídeo com o vídeo lá com a aula do professor Daniel, para quem quiser aprender a montar uma metodologia arrasadora, né? Infalível, que o professor Daniel ensinou, tá? Então, ele explicou, eu vou colocar o link aqui, né? Aqui a aula do professor Daniel falando só sobre como é que se monta uma excelente metodologia, né? E aí vem a proposta de solução, que você efetivamente vai construir um modelo, né? O modelo. No item 6, eu coloco a discussão dos resultados. Às vezes, dependendo do número de páginas, porque o artigo varia, né? Tem lugar que o máximo
são 8 páginas, outros lugares o máximo são 12, outros são 15, outros não são páginas, o máximo são 4.000 palavras. Então, varia muito de congresso para congresso, de periódico para periódico. Então, vou fazendo esse ajuste, né, dependendo aí do evento. E aí, no final, vem as considerações finais. E 8 as referências, né? Então, esse é a coluna, né, o backbone ali do artigo. Você seguir esses passos, cada item dessa é uma seção do artigo, né? Seção 1, introdução. Seção 2, problema. Seção 3, fundamentação teórica. Provavelmente, seus artigos começarão a ser aprovados. Bem, aí, falando agora sobre as considerações finais, né? Então, metodologia eu já falei para vocês, que tem uma aula lá do professor Daniel. Bem, nas considerações finais, o trabalho tem que fechar a ideia, né? O trabalho ele tem que ter início, meio e fim. Então, ele precisa fechar a ideia. E como é que você fecha a ideia de um artigo? Ora, lá no resumo, nós não colocamos o objetivo do trabalho, né? O objetivo é, né, selecionar não sei o quê. O objetivo é otimizar os hospitais de campanha no Rio de Janeiro, papapá. Você disse o objetivo. No final, nas considerações finais, você tem que deixar claro se esse objetivo ele foi alcançado ou não, né? Aqui você deve destacar se o objetivo foi alcançado. Não foi a primeira coisa que entrou lá no resumo? Esta pesquisa tem o objetivo de, né, otimizar os hospitais de campanha, papapá, no Rio de Janeiro. Então, lá no finalzinho do trabalho, você precisa dizer se esse objetivo foi alcançado ou não. Então, foi possível otimizar a localização dos hospitais de campanha a partir do método das P-medianas, de acordo com... É isso, né? Isso é o principal que tem que aparecer nas considerações finais, se o seu objetivo foi alcançado ou não. Aí você pode falar brevemente, novamente aqui, né, os resultados obtidos, né? Então, foi possível otimizar. Então, aqui você diz se foi alcançado ou não. Consegui otimizar a localização dos hospitais de campanha. E aí você fala um pouquinho dos resultados aqui, né? Chegou-se à conclusão de que seriam necessários 18 hospitais situados nas regiões mais críticas, pipipi, papapá, né? E aí, uma coisa que é bem vista também é você comentar nas possíveis contribuições para a sociedade, né? Isso é legal também, é bem visto. Qual é a contribuição que essa sua pesquisa vai trazer para a sociedade? O que a sociedade ganha com ela? Então, essa pesquisa feita pelo Leandro tem uma contribuição evidente, né? Ele utilizou o método das P-medianas para os hospitais de campanha. Então, é uma contribuição evidente. É claro que você vai gastar menos recursos públicos, vai atender muito mais pessoas. Então, essa é a contribuição, né? Esse estudo pode trazer uma significativa contribuição para a sociedade, na medida que irá otimizar a aplicação do erário público, ao mesmo tempo que irá permitir que mais pessoas sejam atendidas e tal. Então, é um esforço que vale a pena você fazer na hora de escrever o artigo, né? Você pensar no finalzinho, lá nas considerações finais, você pensar nas possíveis contribuições para a sociedade. Quem que aquele seu artigo está ajudando, né? Qual é a contribuição que ele vai trazer? Então,
Isso é muito legal também. Então, essas 3 partes aí, se você colocar nas considerações finais, é sucesso, né? Primeiro, se o objetivo foi alcançado, o objetivo que está lá no resumo, você falar brevemente nos resultados e você dizer quais são as contribuições para a sociedade, né? Em que esse seu artigo vai contribuir para a sociedade, para a sua empresa, para a sua faculdade, para a educação brasileira, para, né? Enfim, cada estudo aí vai ter. O Felipe usou lá o método Propaga no Corpo de Fuzileiros Navais, então vai trazer uma contribuição, vai trazer para a sociedade, né? O Corpo de Fuzileiros Navais faz parte da sociedade. Então, né? Vale a pena destacar isso. E usar especificamente essa palavra, contribuição para a sociedade, né? Esse jargão, né? Isso que tem que aparecer no final. Este artigo pode trazer uma contribuição para a sociedade, não é ajuda para a sociedade, não é ajuda para as pessoas, é contribuições para a sociedade. Tem que usar esse termo, que aí vai dar certo, né? Bem, aí sobre as referências, vamos falar um pouquinho sobre as referências. Há 20 anos atrás, até uns 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás, quando nós chegávamos aí na etapa de fazer um TCC, fazer uma dissertação, fazer uma tese, era um inferno, né? Porque nós quase não tínhamos nada online, ou tínhamos pouca coisa, e aí as bibliotecas das grandes universidades assinavam os periódicos e recebiam os periódicos impressos. Eu cheguei a fazer pesquisa em vários periódicos impressos, né? Mas, hoje em dia, você pode fazer uma pesquisa razoavelmente boa, quase que exclusivamente de casa, na internet. Só tem que saber como fazer, né? Para não pegar qualquer lixo do Google, né? Então, o que eu falo, assim, você vai escrever um artigo, o que eu considero assim, um artigo minimamente fundamentado? Às vezes eu vejo um artigo com 2 referências, 3 referências, o artigo fica fraco, né? Fica pouco fundamentado. Então, quando eu pego para corrigir, eu como avaliador, isso eu estou falando para vocês, qual é o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo nesse encontro de hoje é eu passar algumas dicas para que você consiga aprovar o seu artigo, seja num congresso, seja num periódico. Então, eu estou falando para vocês com um olhar de avaliador, né? Quando eu vou avaliar, o que eu observo? Eu sou avaliador do ENEGEP, eu sou avaliador do SBPO, sou avaliador do CIMEP, sou avaliador de vários periódicos, né? Da Applied Soft Computing e de vários outros periódicos. Então, essa é a primeira coisa que eu olho, né? Primeiro não, mas uma das coisas que eu olho. Então, assim, eu acho que um artigo, se você tiver ali, é claro que você pode ter muito mais, tá, pessoal? Estou colocando aqui o mínimo, vamos dizer assim, né? Você precisa ter ali na faixa de 10 a 15 referências. Um artigo com 2 referências não tem fundamentação nenhuma, né? 3 referências, 4 referências é pouco, né? Então, ali de 10 a 15 referências, começa a ficar interessante. Começa, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E essas referências, elas precisam estar atualizadas, ou seja, 80% dessas referências tem que ser dos últimos 5 anos. Então, às vezes, eu pego um artigo com 30 referências, mas aí referência de 2004, referência de 96, referência de 2001. Artigo é estado da arte, né? Não faz sentido você escrever um artigo fundamentado em referências da década de 90, de 2000 e pouco, né? Mas aí reparem que eu coloquei 80%, né? Eu deixei uma brecha aí de 20% para referência velha, né? Por quê? Porque
normalmente, muitos métodos são antigos, né? Então, se você, por exemplo, vai utilizar, sei lá, o método AHP, a referência é lá de 77, do Saat, lá de 1980. Então, assim, não dá para usar o método AHP e não falar no Saat, você vai ter que falar nele. E aí as referências são antigas mesmo, não tem jeito, né? Você vai ter que visitar algumas referências antigas, né? Agora, se você vai falar no método HP, Souza 2004, pô, mas quem é o Souza 2004? Por que esse cara não foi na base Scopus e pegou um artigo agora de 2020, usando o método HP? Eu tenho certeza que tem, né? Todo mundo usa o método HP, todo mundo, todo dia, o ano todo. Né? Não é possível que eu não tenha um artigo mais recente do que 2004 usando o HP. Então, não faz sentido pegar uma referência de 2004 usando o método HP. Né? Ou você pega a referência lá do Saat, lá atrás, final da década de 70, início de 80, ou você pega o que estão escrevendo agora, ano passado, no método HP. Né? E aí você tem várias bases que vocês podem consultar, tudo online, né? A Scopus, o portal de periódico, quem não tiver acesso, né? A base Scopus, é porque precisa ter acesso, né? Tem o portal de periódico da CAPES, que atende razoavelmente bem, tem bastante coisa no portal de periódico da CAPES, então é só pegar tudo lá, né? Com certeza vocês vão achar o material necessário para desenvolver os artigos. Meus alunos, eu sempre, de graduação, né? Eu sempre passo o portal de periódico da CAPES, explico como é que faz a consulta, né? E direitinho. E aqui no canal da Casa da Pesquisa Operacional tem um vídeo que eu explico lá como é que pesquisa no portal de periódico da CAPES. Tá? Bem, e aí algumas assim, dicas finais, né, para esse nosso bate-papo. Bem, aí você fala assim, pô, professor, mas o artigo tem que ter quantas páginas? Eu falo assim, inicialmente, eu considero aí que o artigo deve, dentro daquela estrutura que eu falei, né, introdução, problema, fundamentação teórica, a modelagem do problema, discussão dos resultados, considerações finais, né? Juntando tudo, a primeira página, né, que tem um resumo, o título, juntando tudo, vai dar algo de 12 a 15 páginas, que é basicamente um artigo de congresso. Né? Você vai mandar para o INEGEP, vai mandar para a SBPO, vai mandar para o SIG. É isso, é um artigo de 12 a 15 páginas. Né? É um artigozinho de congresso, né? Razoável. Se você fizer um artigo de 7 páginas, nem mande, vai ser reprovado. Né? 7 páginas não vai chegar em lugar nenhum. 8 páginas, 4 páginas. Não precisa nem mandar, porque vai ser reprovado. Então, tem que estar aí nessa faixa aí de 12 a 15 páginas, respeitando o limite máximo do evento. Tem limite máximo também. Né? Então, não tem limite mínimo, mas tem limite máximo. Só que se você mandar com 4 páginas, vão reprovar o seu artigo. Né? Então, se o limite é 15, o artigo tem que ter ali de 12 a 15 páginas para ser aprovado. Né? Aí outra pergunta que sempre me fazem, né? Professor, mas e aí, eu vou submeter em congressos ou em periódicos? Eu estava conversando isso esses dias com o Davi, que está aí acompanhando a gente. Né? Você não vai acordar um dia em casa e, num lapso de iluminação, você vai escrever um artigo A1. Não é assim que funciona. Né? Provavelmente, todo bom artigo que parou num periódico, em algum momento ele nasceu como um artigo de congresso. Né? Isso acontece demais na nossa turma lá com o professor Simões, lá na UF. Né?
praticamente todos os artigos que nós temos com Scopus e com JCR, em algum momento foram artigos de congresso. Isso é normal, né? É porque a pesquisa ela vai numa crescente, né? Aconteceu com o Leandro, que está aí, né? Ele escreveu esse para o CASI, uma versão inicial. Eu falei, Leandro, esse seu material está muito bom, vamos melhorar e mandar para o SBPO, que é um sarrafo um pouco mais alto. Aí ele, pô, comandante, você acha e tal? Eu falei, acho, vamos fazer. Aí ele trabalhou em cima, mandou para o SBPO, aprovado. Eu falei, Leandro, vamos melhorar agora, passar para o inglês, que ele vai passar num periódico internacional. Passou para o inglês, a gente mandou, não deu outra, foi aprovado. Então, observe que vai numa crescente, né? Começa num eventozinho mais simples e tal, vai crescendo, vai para um evento top e tal, até parar num periódico. É assim que funciona, né? Então, você não vai, hoje eu vou sentar e vou escrever 1 a 1. Não é assim, né? Então, você começa ali num congresso e também assim, não são todos os artigos que você faz, não são todos que terão potencial para ir para um periódico, né? Então, assim, de cada 10 artigos que você faz, tem uns 2 ou 3 que dá para seguir para um periódico. O resto se perde pelo caminho. Isso é normal, é uma perda natural do processo mesmo, né? Então, você tem que estar sempre escrevendo muito para congresso, porque aí é estatística, né? Então, você escreve 10, porque você sabe de 10, 3 vão evoluir, né? Então, tem que estar sempre produzindo para que você consiga chegar nos periódicos de alto impacto. Se você fizer um de congresso por ano, não vai chegar em lugar nenhum. Vai fazer aquele unzinho ou vai morrer, ou vai parar num B4. Então, você tem que estar produzindo, é o que o Davi está fazendo. Faz um, faz outro, né? Sempre produzindo, aí você acaba conseguindo ir para um periódico. E aí eu botei aqui, né? Muita gente me pergunta também, Marcos, e aí, artigos em português ou inglês? Eu considero que os dois são importantes, né? Tanto em português quanto em inglês, né? Inicialmente, se você ainda não tem tanta experiência escrevendo os artigos e tal, é óbvio que você deve começar escrevendo em português, né? É óbvio, né? Principalmente os alunos de graduação, eles ainda não têm essa vivência, ainda não têm essa experiência de trabalhar com artigos em inglês. Então, é óbvio que a gente vai começar escrevendo em português. Mas é importante também, com o tempo, fazer essa passagem natural para o inglês, porque o inglês é a língua universal, né? A língua científica do mundo, né? Todas as revistas de alto impacto, pelo menos a maioria esmagadora delas, estão em inglês. Então, a gente precisa ficar preocupado, em algum momento, de fazer essa passagem natural, né, do português para o inglês. Então, não é escrever só em inglês, né? Vale a pena escrever em português, mandar para os congressos, mandar para a SBPO, mandar para o CIMEP, mandar para o ENEGEP, né? As pessoas te conhecem, você divulga a sua pesquisa, né? Mas, em algum momento, esses artigos precisam ir para o inglês também, né? Que é a língua científica do mundo, né? Internacional. E aí eu coloquei aqui, cuidados com erros gramaticais. Eu, como avaliador, quando eu pego um artigo cheio de erros gramaticais, eu nem avalio o mérito, sabe? Eu já reprovo direto. Porque, assim, a ideia pode até ser boa, mas já mostra ou um certo desleixo, ou relaxamento do aluno, não sei, né? Já dá um mal-estar você pegar um trabalho cheio de erro, nós fomos, nós voltemos, problema, né? Sabe? Eu falo, gente, está cheio de erro de português. Pô. Comecei a ler, peguei o primeiro, o segundo, o terceiro, no terceiro o artigo está reprovado. Eu nem
Olha, está reprovado. Comandante, Fala. sobre isso, uma coisa que eu tive dificuldade quando eu comecei a escrever foi com a tal da terceira pessoa, né? Pois Porque tudo tem que dar terceira pessoa. Aí eu tinha a mania de colocar... Eu escrevendo, até hoje, eu tenho que revisar 2, 3 vezes para tirar aquilo que eu não escrevi em terceira pessoa. Porque a gente, uma ou outra coisa passa. Não, e você quer ver que coisa louca? Em português, os artigos, assim, 99% deve estar em terceira pessoa, tá? Sempre terceira pessoa. Você nunca, eu cheguei em tal resultado, nós percebemos. Não, nunca primeira pessoa. Mas quando você pega os artigos em inglês, você vê os artigos quase todos em primeira pessoa, né? Você pega lá, pode observar esses artigos aí que a gente estuda, sempre eles estão em primeira pessoa. Então, você tem que escrever em português de um jeito e em inglês de outro, né? Então, ainda tem que tomar esse cuidado também adicional. Mas a gramática é uma questão muito séria, muito, né? Então, pede para um colega ler, revisar, pede para a esposa, convida outro, convida um professor para reler o teu texto. Se não está seguro, né? É porque a gente chega uma hora que a gente não percebe mesmo os erros, né? Então, é sempre bom ter outra pessoa para fazer uma avaliação aí cruzada, né? Então, convida outra pessoa para ler, né? Porque se o artigo estiver com vários erros gramaticais, inevitavelmente ele será reprovado, né? E no item 5, as regras de formatação, é a mesma questão, né? Essa é a pior. Pois é. Cada evento tem uma regra de formatação. Um é times 12, outro é times 11, outro é Arial 10, outro é esquerda 3, outro é direita 2. Mas não tem jeito, tem que seguir a regra de formatação, né? Esses dois aqui são duas bobagens, regra de formatação e erro gramatical. Mas duas bobagens que mais reprovam. Às vezes você tem uma ideia boa, um método bom, mas o artigo foi reprovado ou porque tem alguns erros de português ou porque está fora do padrão de formatação. Formatação da BNT, inclusive, né? Seguindo, às vezes, a norma da BNT. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Seguir lá, fazer com calma a formatação. Então, para não, né? Às vezes você tem um bom material que deu um trabalho para fazer e aí você acaba tendo o seu trabalho reprovado por causa de uma bobagem, né? Então, tem que tomar cuidado. O macete que eu adotei, comandante, eu já baixo lá o formato do site e já escrevo em cima do negócio. É isso, não. A maioria dos eventos já disponibiliza o template, né? Então, você tem o SBPO, tem lá o template do SBPO. É periódico que não faz muito isso, né? Periódico, ele dá lá as regras na página do periódico e normalmente não dá o template, né? Mas congressos, a maioria dá, né? ENEGEP, CIMEP, SBPO, a maioria dos eventos disponibiliza um template, é só fazer em cima. Não tem o que inventar, é o que o Leandro falou, né? Bem, e aí, eu deixei aí, né? Estou disponibilizando. Não sei se vocês conhecem, né? Mas existe uma rede social chamada ResearchGate, é como se fosse um Facebook, né? Só que específico para pesquisa, para pesquisadores, né? E ali você pode disponibilizar os seus trabalhos, né? Você pode disponibilizar as suas pesquisas para que os outros tenham acesso. Então, eu gosto de utilizo muito o ResearchGate. E você, é até uma maneira de você concentrar, né, todos os seus trabalhos num local só. Até porque você coloca lá no seu currículo Lattes e você coloca lá no seu currículo Lattes e o trabalho não fica lá no currículo Lattes, né? Você só tem lá o título do trabalho, né?
Então, estando tudo no ResearchGate, é uma maneira de você ter um acesso rápido aos seus trabalhos, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Bem, então, meus amigos, já caminhando aí para o final, né? Temos aí já 1h e pouquinho falando. Já caminhando aí para o final. Então, bem, o título é, né, lá, Desvendando os Segredos da produção, né, científica. E aí, será que é um ato de magia, né? Um ato... Está lá o Dumbledore, né? Será que tem que ser um mago para... Qual é a mágica, né? Qual é a mágica que tem para a gente conseguir escrever um bom artigo, aprovar os artigos em bons congressos, em bons periódicos? Qual é a mágica? E aí, Davi, qual é a mágica que você acha que tem? Tem alguma mágica? Tem algum segredo? Tem. Seguir esse passo a passo que foi mostrado aí. E trabalhar, né? E trabalhar. Disciplina, né? Disciplina. Vai escrever mal no início, aí vai melhorando, vai aperfeiçoando. Junta com um grupo bom, né? É isso. Então, é isso aqui, ó. O segredo é esse, ó. Né? Esse é o segredo, ó. Ó, essa famosa escultura chama-se Self-Made Man, o homem esculpindo a si mesmo, do artista plástico Bob Carlyle. Essa escultura representa, em linhas gerais, a vitória do homem que constrói seu próprio destino, esculpindo o seu futuro. É isso, né? Você vai esculpindo o seu futuro, né? Vai trabalhando, vai escrevendo, errando. Duas alternativas, né? Ou reclamar da regra, ou fazer, né? Exatamente. Ou você reclama. É difícil, reclama. No início é difícil, no início é penoso, mas aí você vai superando, vai se capilarizando, vai conhecendo outras pessoas, vai fazendo parcerias, e é assim, né? Então, é o que o Davi falou, você tem duas opções, ou ficar reclamando da vida ou partir para dentro, né? A vida Agora, uma coisa é certa, né, professor? Se a forma como a faculdade, a graduação, ela faz, é ineficaz, né? Não coloca no início do ano letivo lá do cara, da carreira acadêmica do cara, segundo, terceiro período, ele não vai fazer nenhum artigo, aí bota lá, metodologia científica. Ele não vai aprender a escrever com aquilo. Não vai. Vai chegar no final do curso, pedem para ele escrever um TCC, aí vai vir daquele jeito. Aquele jeito que a gente já sabe. E aí, quando chega o período para escrever para artigos para congresso, já sabe qual vai ser o resultado. É isso aí. Pegando um bonde disso daí, que o Davi falou, eu estava até conversando com a minha esposa, em nenhum momento da faculdade, do primeiro ao oitavo período, antes de você falar do TCC, se fala sobre a importância de escrever um artigo, sobre o que o artigo pode te ajudar para você conseguir ir ao mestrado, conseguir se candidatar a algo acadêmico, né? Você está numa instituição acadêmica, que a faculdade, a graduação é a parte da academia, só que parece que ela esquece de orientar você a fazer um artigo. Seria muito melhor do que ter AV1, AV2, AV3, ter AV1 um artigo, que nem no mestrado, para terminar a matéria. Aí, quando tu terminar essa faculdade, tu tem uma gama de artigo para tu conseguir ir para algum lugar ou para outro lugar. Só que as pessoas não sabem escrever um artigo, não sabem a importância de um artigo. Eu estava conversando com uma amiga minha que se formou em engenharia de produção agora, que ela falou, o que é um artigo? Ela não sabe o que é um artigo, para que serve um artigo. Não sabe. Então, e a graduação deixa muito a desejar nessa parte. Isso é um fato, né? Realmente eu percebo que a maioria das faculdades, sejam elas públicas ou privadas, eu vejo que não tem essa preocupação de inserir o estudante nesse mundo, né? O que é até antitético, né? Até uma antítese, porque é o que o Leandro falou, né? Você está na academia, você está numa universidade e a própria universidade não prepara o aluno, né? Não é que não prepara, não apresenta esse mundo, porque, assim,
Nem todo mundo quer seguir carreira acadêmica, nem todo mundo quer escrever artigo, isso é um direito que a pessoa tem, né? Mas, pelo menos, a faculdade deve dar essa possibilidade para quem quer, né? Acho que a exceção são os alunos que fazem iniciação científica. Sim, é. Aí eles ainda conseguem. Esses conseguem. Né? Tem um padrinho ali que vai orientando, vai escrevendo para ele e tal, e aí ele segue a vida dele. Essa vivência. Quando não, aí recorre à Metamax. Pois é uma outra possibilidade, né? Mas é bem o que o Leandro falou mesmo, né? Eu vejo que a maioria dos estudantes que saem das universidades, seja em engenharia de produção, administração, não tem praticamente vivência nenhuma na produção de artigos, não faz a menor ideia do que é um artigo, para que serve, qual é a importância, né? Não sabe que só vão conseguir entrar no mestrado, no doutorado, se tiverem artigos apresentados, se tiverem artigos em periódicos, né? Então, não sabe. É uma pena, né? Eu acho que isso é um problema que a gente está aqui trabalhando justamente para resolver, né? E não tem mistério nenhum, né? A gente já falei aí o exemplo do Davi, do Leandro. Meus alunos chegam para fazer o processo do mestrado, doutorado, o Pablo, o Lucas, né? Já chegam com 10, 15 artigos publicados para fazer o processo seletivo do mestrado. O Pablo, eu acho que já deve ter uns 20. Então, chegou para fazer o coisa do mestrado já com uns 20 artigos. Acabou de fazer a graduação agora, tem 6 meses, já deve ter uns 20 artigos. Né? Não tem nada demais. Né? E Pablo é um aluno referência lá na sala, né? Lá no mestrado. Pablo é uma referência. É sensacional. É isso, né? Mas é isso que eu estou falando aí, né? Do homem esculpindo a si mesmo, né? Você pensa que o Pablo não fica cansado? Né? O Pablo, ele trabalha, né? Ele tem o trabalho dele todo dia, é casado, tem a esposa dele que ele tem que dar atenção, tem as contas do mês para pagar, tem as mesmas dificuldades que todo mundo tem. Tem aquele parente acamado, doente, tem, né? Mas é isso aí. A vida, né? A vida é isso, é luta, né? Então, é você que vai determinar o seu destino, o seu futuro, e se você vai conseguir algum dia escrever 100, 200, 300, 500 artigos, 1000. Né? Eu não tenho meta nenhuma. Eu quero chegar a 1000, eu quero chegar a 2000. Eu não tenho meta nenhuma. A minha meta é continuar trabalhando. Né? Eu vou trabalhar até onde Deus me permitir. Né? Até onde Deus me permitir, eu vou continuar trabalhando e não tenho a menor preocupação em quantos artigos eu terei lá no final da minha vida. Mas, enquanto eu tiver saúde, tiver lúcido, eu vou continuar trabalhando, vou continuar ajudando, vou continuar atuando. Né? É isso. Mas esse ano, até o final do ano, ainda tem mais 2 aí, professor. Vai entrar. Então, 502 no mínimo. Ainda tem mais lenha para queimar aí. Pô. Tem mais. Então, é isso, meus amigos. Então, aí, para quem, né, tem aí os meus contatos, no LinkedIn, o meu ResearchGate, que eu falei, né, quem quiser ver esses artigos aí, o do Leandro, o lá do Método Propaga, do Felipe, né, os artigos do Davi estão lá também, todos os artigos, está tudo lá, coloco tudo lá no ResearchGate. Meu e-mail, e aí, com esse QR Code aí, o meu LinkedIn, tá? Quem quiser me adicionar. Então, é isso, em linhas gerais, que eu tinha para falar, já falei bastante. Agora eu quero ouvir vocês. Né? O que vocês acham? Como é que é esse processo? Quais são as dificuldades? E aí, vamos... É esse momento de troca que é mais interessante. Né? Isso que eu falei aqui hoje, quem já faz parte do grupo de pesquisa está cansado de ouvir, eu falo todo dia. Né? Está cansado de ouvir, mas enquanto você estava falando, eu estava ajeitando já o teu resumo, né? Se eu falando eu aqui... Não, resumo e a parte final lá, as considerações, inserir lá a contribuição para a sociedade. Mas e aí? E aí, professor Alessandro?
Fantástica, professor, essa palestra de hoje. Aí está lá no meu grupo de pesquisa para o pessoal assistir. Esse semestre, pela primeira vez na minha vida, eu estou dando metodologia científica. Uhum. Já é uma aula que vão ter que assistir para depois conversar comigo depois, né? Sim, claro. Isso mesmo, eu não tenho, obviamente, essa quantidade toda ainda. Tenho alguns artigos, mas uma coisa que eu aprendi, viu, professor Marcos, é que é como aprender a nadar ou andar de bicicleta. Não tem jeito. Só aprende caindo na água, entrando água no ouvido, se afogando, batendo com a cabeça, fracassando. Olha, gente, faz parte. Ter artigo que não dá certo faz parte. Leia lá as considerações. Eu já tive artigo que voltou e depois bateu, voltou. Na terceira foi muito bem. Entendeu? É isso aí. E eu só queria dizer mais um pequeno detalhe com relação à revisão de literatura, viu, professor? Que as pessoas tendem a ficar angustiados. Eu achei muito interessante a sua colocação sobre o que representa referências recentes, né? Lá em Portugal, a gente falava estado da arte. O senhor chegou a usar essa expressão também? Mas, obviamente, que eu trabalhei com finanças lá no meu começo. Então, a gente trabalhava com Henry Markowitz, que era de 52, tinha que falar dele, assim como o Saat, de 77. Isso, né? Aí, às vezes, você falava assim, olha, o primeiro trabalho publicado foi tal, o primeiro no Brasil foi em 80, aí pronto. Aí vem, cola nos últimos 5 anos. Era mais ou menos essa história. Cola nos últimos 5 anos e tenta ver, tenta encontrar ali o que o pessoal trabalhou, como trabalhou, para justificar como você fez e tal. Eu uso mais ou menos esse conceito na hora de fazer a formação. Não estou falando da revisão da literatura, que a revisão da literatura é algo muito mais, né, completo, muito mais abrangente. Mas num artigozinho de congresso, né, para você fazer ali a fundamentação teórica, ir lá no início, nos caras que criaram, nos primeiros que falaram no assunto, e depois pular para os últimos 5 anos. Pois é. Né? Em administração, o pessoal tende a encher demais, lá no abstract, lá no resumo, falando da importância, falando de muitas coisas que torna... Eu, por exemplo, quando avalio o artigo, me canso logo. Já avaliei uns 20. Aí eu vejo o camarada falando do capital, não sei o que lá. O que a gente quer saber é o seguinte, qual foi o propósito, como fez e o que achou. Se for interessante, eu passo para a introdução. É isso aí. Não é isso, Marcos? É isso aí. É lá os 3 P's que eu falo. A Amanda está até aí. Ó. A Amanda é minha colega lá do ITA, a professora 3 Amanda. 3 P's, né? Vamos usar. Né? 3 P's. Não é isso, Amanda? Que a Carmen fala lá, os 3 P's? Exato. Rapaz, eu levei 20 anos para aprender isso lá com a Carmen. Olha, impressionante, né, cara? Fui aprender burro velho já. Né? Impressionante. Parabéns, professor. Muito obrigado, viu? Excelente. Eu que agradeço. Pô. E aí, Amanda, fala um pouco aí da tua experiência. E aí, essa garotada aí do ITA? Então, esse ano, 3 alunos meus escreveram artigo num curso de especialização dentro de um MBA. Então, assim, a gente vê muito pessoal escrevendo artigo quando está numa graduação, no mestrado e doutorado. Mas a nível de MBA, também é interessante. Sim, as pessoas desenvolverem essa prática. Porque depois esses alunos fizeram o programa de pós-graduação do ITA e colocaram no currículo essa publicação, que foi a publicação no caso do SBPO. Uhum. Quer dizer, o primeiro artigo deles já foi para um congresso bom. Congresso, considero um congresso bom, foram aprovados e eles vão se candidatar ao mestrado do ITA, né? Vai passar. Então, isso com certeza, você tem um aluno, né, que está se candidatando, já tem uma publicação num congresso num nível bom, com certeza colabora para o processo seletivo. Né? Então, isso eu acho é um diferencial mesmo. Mas, como o professor falou aí, não tem tanto incentivo, né? As graduações não tem tanto esse hábito. E nem eu, como eu fui bolsista CNPq desde o meu primeiro ano de graduação, então
eu tinha que entregar relatório para o CNPq, então eu fui doutrinada, né, nesse ritmo, né? Então, assim, quando eu me candidatei ao mestrado, eu já tinha muito, né, artigo, mas hoje não existe essa doutrina, não. né? É uma pena. Eu e mesmo que a pessoa não vá fazer um mestrado e doutorado, é muito interessante interessante. Não, lá no passar por Casnave essa experiência. Não, no Casnave mesmo, vez por outra, eu preciso contratar alguém de fora, né? Preciso contratar gente de fora, né? Mão de obra, como CLT mesmo, né? Preciso contratar pesquisador para lá. E isso é uma coisa que na seleção eu observo. Se eu estou pegando, por exemplo, que nem eu falo para os garotos, né? Olha, atenção com o TCC, o pessoal banaliza o TCC, né? Mas uma das... Assim, dependendo dos candidatos que eu tiver, eu tenho 5 candidatos recém-formados, o que eu vou utilizar para avaliar, para escolher esses candidatos? Eu olho o TCC do cara, né? Deixa eu ver teu TCC, né? Se foi lero-lero, blá, 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 eu já dou um chega para lá, né? Estou cansado de ouvir lero-lero, né? Que não sei o quê, enfim, né? Engenheiro tem que falar de número, tem que falar de aplicar um método, papapá, né? Então, tem que ter um pensamento analítico, né? Estrutura o problema, papapá, resolve, aplica o método, acabou. Então, eu falo para eles, cuidado com o TCC, que eu vejo muita gente faz o TCC, leva na flauta, né? E é o teu cartão de visita, né? É o teu cartão. Ele te puxa para cima ou ele é o seu fracasso, né? O Miguel, eu conheci o Miguel, eu fui da banca dele, foi no dia da banca que eu conheci o Miguel, né? O orientador dele era meu amigo, me chamou. Marcos, queria que você participasse da banca do Miguel. Eu falei, tá bom, vou lá então. Aí peguei meu carro, fui para a banca. Quando eu vi a apresentação do Miguel, já foi o cartão de visita dele. Eu falei, esse garoto é diferenciado. Fez aquele papel de aliciador, chegou junto. Aí eu fiquei olhando, né? Falei, Miguel, gostei do seu trabalho, depois vamos conversar com calma, né? E aí fiquei conversando, fiquei levando o Miguel em banho-maria, né? Já capturou, tem que capturar, gente, assim. Banho-maria, papapá, né? Não, vamos escrever um artigo, Miguel, e tal. Aí passou assim, uns 3 meses, eu fui para aquele Energético de Maceió, que eu falei, cheguei lá, dei de cara com o Miguel. Miguel lá apresentando, eu falei, opa, esse garoto não está de bobeira. Eu vou puxar ele para mim, pô. Entendeu? É isso, pô, né? Então, né? Tudo é uma referência. Professora Amanda falou uma coisa que ainda algumas instituições estão meio travadas. Eu estou terminando meu MBA agora, né? Falta uma disciplina só. E aí eu já escrevi até o meu TCC, mas o meu objetivo era, eu ainda negociei com a instituição para ver se fazia artigo. Formato mais leve, o MBA é para alguém mais focado para corporativo, né? Então, o artigo acho que é cabível. Não, TCC. Entendeu? Então, eles criam também uma barreira, porque qual é a ideia de você escrever um TCC ou um artigo? É gerar o conhecimento, é aplicar, não é? Associar teoria e prática, trazer a academia para dentro do ambiente corporativo, enfim. Mas, então, existem também algumas limitações por parte ainda do sistema, né? A gente fala da dificuldade do aluno, claro, tem a dificuldade do aluno, mas tem algumas instituições também que travam. Travado. Aí você já não escreve nada. Aí o camarada vai começar a filosofar, a querer inventar, e aí fica, né, esse sistema que é simplesmente para cumprir um protocolo e você não gera conhecimento. Né? Ele escreve 50 páginas só mastigando mingau. E MBA um local que você tem muito cases, né? Muita coisa. É um formato direto, né? Real, casos reais. Era uma boa oportunidade de fazer isso. Quando eu dou aula no SPM, de métodos de apoio à decisão, é a chance de eu ver casos reais. O pessoal que veio fazer um MBA ali trabalham nas empresas. Então, gente, vamos aplicar.
Olha, é a chance. Tem Então, acesso aos dados. Pois é uma pena mesmo. Então, o que o Davi falou realmente é uma realidade, né? Tem instituição que realmente não tem esse jogo de cintura, né? E a MBA realmente é um lugar propício para a gente fazer isso, né? Mas isso é uma oportunidade, professor, para esse MBA que o senhor está coordenando agora. Eu acho que tem gente aí que ainda não ouviu falar, era bom falar também, né? Estou coordenando agora o MBA em pesquisa operacional, né? E vai ser exatamente isso. O trabalho final vai ser um artigo. Escolher uma das áreas, ou programação inteira, ou programação linear, ou simulação, ou método de estruturação de problemas, ou, né, vai escolher uma área e escrever um artigo de 15 páginas, com, né, problema, método e solução. É isso, o que eu falei hoje, né? O trabalho final vai ser um artigo, né, independente, né, vai ser exatamente essa a ideia. Tá? Então é isso, meus amigos. Estava olhando a banca da formação dos professores aí, só tem monstro, né? Então, tem uma galera boa, pensa, né, em fazer um MBA, eu acho que essa é uma boa saída. Tem um pessoal bacana, chamei lá o professor Éder, né? Lá da USP, né? O Baldini, né? Baldini vai dar lógica fuzzy. Então, tem uma galera bacana aí que vai participar aí do curso, né? E assim, eu vejo que a perspectiva do curso é crescer, né? Porque a Amanda sabe, a PO ainda é muito restrita, né? É um público muito restrito que tem acesso à pesquisa operacional, né? Se você não estiver ali num mestrado, num doutorado de uma universidade pública, dificilmente você vai ter acesso à pesquisa operacional, né? Ela ainda é muito restrita. Isso é um fato, né? Isso eu não estou inventando, isso é um fato, né? Você tem que fazer um mestrado ou doutorado ou no ITA, ou na UF, ou na UFRJ, ou, enfim, né? Na UFPE, senão você não vai aprender PO, não vai... Esse conhecimento não está acessível, né? Então, essa que foi a ideia, né, de montar esse... Vamos ver, né, se vai emplacar, o que vai acontecer. Vamos aguardar para ver se vai ter demanda, né? Às vezes as pessoas não querem também, né? Você oferece, mas as pessoas não querem. Ok, né? Tudo bem, né? Pode acontecer, né? E assim, no Brasil, e nem eu fiz engenharia mecânica, eu fui descobrir o que era pesquisa operacional quando vim fazer mestrado no ITA. Até então, eu nunca tinha ouvido a palavra pesquisa operacional. Nunca tinha ouvido. Eu sou formado em matemática, eu fiz engenharia e depois fiz matemática. E nunca ouvi falar em pesquisa operacional no curso de matemática. Olha que loucura, né? Que loucura, enquanto, né? Assim, a professora Carmen, ela é formada, graduada em pesquisa operacional no Peru. Pois é. A graduação dela é pesquisa operacional. Olha só, eu acho que nem existe aqui no Brasil graduação em PO. Nunca vi. Não existe graduação em PO. Eu vejo em curso de engenharia de produção, uma disciplina, né? 2 semestres. Graduação em PO não tem, não. No Brasil não tem. Então, para você ver, né? Quer dizer, o cara da matemática deveria, né? Uma excelente oportunidade de contextualizar as suas aulas, né? Nossa. Para que serve lá o escalonamento de um sistema lá linear, né? Caramba, sensacional para o professor usar lá com os garotos, né? Mas não, nem no curso de matemática a gente vê, né? Então, quer dizer, é realmente um conhecimento muito restrito, muito que fica ali circulando ali dentro né, ali das universidades e para quem está fazendo ali o mestrado e doutorado, né? Verdade. Então é isso, meus amigos. Alguém tem mais alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Então, mais uma vez, aí agradecer a presença de todos, né? Espero ter ajudado, né? Que esse nosso tempo não tenha sido perdido, né? Que possa ter ajudado aí vocês nas suas pesquisas, com os seus pesquisadores, com os seus estudantes, né? E a ideia é exatamente essa, formar esse espaço de discussão, esse espaço de construção do conhecimento, para que todo mundo vá avançando, né? Vá avançando junto.
A ideia é exatamente essa. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado pela presença de vocês, professora Amanda, Davi, professor Deoclides, seu José Oliveira está sempre aí com a gente, Leandro, tá? Então, Brian, Fernando, tá? Então, aí, sejam muito obrigado aí a todos. E semana que vem vai começar, então, já fiquem antenados, vai começar lá a semana da estatística e pesquisa operacional com R. Eu juntei a minha semana com a do Tiago, e aí vai ser num pacote só. Deoclides até vai participar, né, Deoclides? Vou fechar. Último então, dia. Vai falar de marketing, não é? De PO com marketing. Isso, otimização. É isso aí, então. Tá bom? Então, vejo vocês aí na semana que vem. Tá? Um abraço. Forte abraço. Abração. Forte abraço. Muito obrigado, hein? Valeu, professor, mais uma vez. Essas dicas aí fica fácil. Obrigada, Marcos. Obrigado aí, professor. Abraço.